Então, provavelmente já está gravando. Vamos lá. Então, para essa atividade que vocês vão estar fazendo, né? Dá uma reprisadazinha. Vocês vão estar fazendo que, resumindo, vocês, a partir desse cadastro, utilizando uma estrutura homogênea, você vai fazer esse cadastro, cadastrar nomes, vamos cadastrar aí aqui tem 5 nomes, né? Porque ele começa a partir do 0 até 4, dá um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Ele começou a partir do 0. Então, utilizando o vetor estrutura homogênea, você vai fazer o cadastro e, baseado nesse cadastro, você tem que informar no final do programa, como saída do teu programa, informações estatísticas. O funcionário com a menor idade, o funcionário com a maior idade daqueles cadastros, a quantidade de funcionários que tem o sexo masculino, a quantidade de funcionários que tem o sexo feminino e o total de salário da empresa. Então, para isso, a estrutura homogênea, vou abrir aqui o VirtualBox, o Visual G, vou abrir um arquivo novo. A estrutura homogênea, você declara ela aqui no Visual G da seguinte forma. Deixa eu aumentar um pouco o zoom para facilitar a vida do meu aluno. Então, vou fazer assim, por exemplo, ó, funcionário, ou nome do funcionário, né? Vou colocar funcionário. Aí eu coloco assim, ó, 2 pontos. Depois eu informo esse funcionário, ele é um vetor. Então, já é diferente, tá vendo? Tem a palavrinha vetor. Depois da palavrinha vetor, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, que esse vetor, ele vai de 1 até 5 e fecho o vetorzinho aqui, ó, o colchete. E depois eu falo de palavrinha chave e coloco caractere, tá vendo? E caractere. Então, esse é a estruturinha que você faz, você utiliza esse dia aqui, que você vai informar. Então, esse rapaz aqui, ele não é só de caracteres. Uma variável simples que a gente faria assim, ó, nome, aí você coloca 2 pontos e depois diz caractere. Esse é o que a gente tinha feito anteriormente, sim ou não? Sim, professor. Então, agora, nós estamos fazendo uma variável funcionário, informando que ela é vetor e que esse vetor de funcionário vai ter 5 posições do tipo caractere. Então, como é que funciona isso? Eu vim aqui no Paintbrush e vou fazer um desenhozinho para vocês, ó. Então, aquele funcionário, ele é um vetor de 5 posições. É como se ele fosse essa caixinha aqui. É uma variável, porém essa variável, ela tem, por exemplo, 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. E como ele é homogêneo, apesar do meu desenho estar aqui maior, eles são do mesmo tamanho e do mesmo tipo. Então, eles são do tipo, nesse caso, nesse exemplo, caractere. Eita, o professor escreve mal, hein? Caractere. Me sinto analfabeto. Caractere. E uma variável do tipo vetor, ela tem a posição. Então, aqui em cima essa é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, aqui é a posição 4 e aqui a posição 5. E dentro de cada uma, ele vai ter informações do tipo caractere. Ele vai poder ter o nome Herbert, aqui Pedro, aqui Luiz, aqui Henrique, aqui Jorge.
Então, é uma variável, qual o nome da variável? Funcionário. Mas ela armazena 5 nomes de funcionários. Está claro, pessoal? Sim, Sim, professor. Está claro, sim. E como é que Professor, eu faço para armazenar a informação na posição 1? Olha que legal aqui, ó. Você faz assim, ó. Funcionário na posição 1. 2 pontos igual ou gosto do freguês, sinal de menor, assim, né? Acho que é isso daí. É isso aí, pessoal? É, né? Deu? Isso, professor. Isso. Então, ou aí você coloca, como é texto, né? Herbert. Vou aumentar um pouquinho. Então, essa é a forma que você consegue gravar esse Herbert nesta posição aqui. Então, eu quero gravar na posição 4. Então, na posição 4, ele grava o Herbert. Vou usar o 2 pontos igual, que eu gosto do 2 pontos igual. Então, aqui é um sinal de atribuição. Está pegando o Herbert e jogando na posição 4 da variável funcionário. Uma variável composta, é um vetor. Entenderam? Alguém ia perguntar alguma coisa e eu não dei oportunidade. Fiquei triste. Sou, professor. Na verdade, no exercício, quando ele dá aquela dica de variáveis, né? Ele trabalha com um vetor com várias linhas, né? De várias posições e várias linhas, né? Uhum. Isso. Tá bom. Não, porque eu vi o senhor dando exemplo aí. Nesse exemplo, o senhor tá dando um exemplo de uma linha só, né? Isso. Tá bom. Beleza? Então, professor, Beleza, só complementando o que o Jean comentou, nesse caso, no caso dos exercícios, aqui o funcionário, que é o vetor, ele vai ser utilizado para nomes e, por exemplo, idade, outras funções que seja caractere. É isso? Eu vou usar uma outra variável chamada sexo e ele vai ter as mesmas posições. E aí eu vou gravar dentro delas. Nesta variável, eu gravo só nomes. Na próxima, que eu vou criar, por exemplo, cargo, posição lá na empresa, cargo, idade, eu vou criar uma outra variável do tipo vetor, onde eu posso gravar as informações. Tá, mas eu também posso usar, então, por exemplo, usar um vetor funcionário e colocar todas essas informações, idade, nome, Sim. profissão, pode fazer Sim, também. Como o poderia exercício está propondo. O exercício está propondo dessa forma lá naquela declaração, naquela dica de variáveis lá, né? Que ele Então, mostra. é isso que eu fiquei com dúvidas. Então, por exemplo, mas acho que para fins didáticos, o professor ele vai fazer um vetor para cada item, entendeu? para ficar mais simples, né, de entender. Isso. É mais simples nesse momento, inclusive, mas dá para fazer também você utilizar um único. uma matriz que aí você faria a declaração de forma diferente. Aí teria que vir aqui e aí você colocaria uma vírgula aqui e você acrescentaria mais. O primeiro seria usado para linhas e o segundo você usaria para colunas, que seriam os campos que você tem. Como ali a gente tem, por exemplo, 5 linhas, são 5 pessoas e 5 campos, aí você poderia fazer dessa forma, assim, um vetor. Esse caso aqui já seria uma matriz. Beleza? Professor, eu não sei se o senhor vai conseguir tirar essa dúvida, mas ele armazena de maneira contínua na linha ou ele armazena por coluna? Ele vai virar uma matriz. Vai virar isso aqui. Mas, por exemplo, nome do funcionário, ele vai colocar um nome em cada coluna ou um nome em cada linha? Ou isso independe, na verdade é o que eu apontar, certo? É da forma que eu apontar, eu quero na linha 1, coluna 3. Na verdade é que eu vou apontar isso. Normalmente nós fazemos assim, não fazemos? Ó. A gente joga por linha, né? Isso, funcionário, idade,
sexo, salário. Sim ou não? Sim, sim, perfeito. Sim. E eu tenho uma linha. Em cada coluna vai ter o mesmo tipo de informação. Uhum. Esse apontamento, na verdade, vai ser, na verdade, o algoritmo que eu criar, né? Porque daria Sim. também, você concorda? Que daria para eu colocar o nome corrido por colunas? Na coluna A, um nome, na B, outro nome, e assim por diante. Dá. Mas Daria, mas normalmente as pessoas não trabalham assim. Sim, Eu, sim. quando eu estou dando aula de Excel, eu brinco, é uma brincadeira, né? Eu falo, o pessoal que normalmente, inclusive, esse tipo de aula eu falo de PROC-V e PROC-H no Excel, né? Normalmente, banco de dados também trabalha dessa forma, né? Sim, sim. O As Axis, pessoas qualquer outro. fazem uma planilha, quando você vai fazer uma planilha, normalmente você vê a planilha desse jeito. Você não vê a planilha desse jeito aqui, quer ver, ó? Vou copiar ela, deixa eu colocar alguns dados aqui fictícios. Aqui, ó, Herbert, Luiz, cargo professor, pintor, idade 45, 23, masculino, salário 3.200 e salário 5.000. Então, isso daqui eu posso fazer assim, eu posso copiar ele e eu posso vir em outra planilha e colar. Transpor, né? Uhum. Opa, colei errado. Acho que é transpor, que aí ele vai ficar em colunas. Isso. Uhum. Aí, esse tipo de informação, né, o funcionário, como ele comentou ali, né, tá na linha, cargo, aqui na linha, né, são as duas possibilidades, não tem outra. Sim, sim. Então você Entendi. mostra como linha. Normalmente as pessoas não fazem assim. Se você vê, você já viu uma tabela desse jeito? Pode até ser errado. Aí eu brinco na aula de Excel. As pessoas normais fazem, né? Por isso que o PROC-H é muito difícil de ser usado. As pessoas usam um pouco o Excel, porque o PROC-H você usa quando tem a planilha desse jeito. É uma brincadeira. Mas aí banco de dados, sistema, normalmente nós usamos desse jeito mesmo, tá bom? Sim. Não sei se foi claro. Então aqui, essa posição aqui, ó, é linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Essa informação aqui, vocês podem me dizer o que é isso aqui? Linha 3, Tipo, coluna 3. linha 3, coluna 3. Então, se você vier aqui no nosso Visual G, a gente consegue aqui, ó, por intermédio da linha, a primeira é linha e a segunda é coluna. Então, Por exemplo, é a minha se eu matriz. Se eu fosse armazenar só informação de funcionário, eu teria que correr só a primeira antes da vírgula aqui, né? Porque eu tenho a linha, vírgula, coluna. Eu teria que correr só o primeiro. Tá bom? E aí, como eu faço para armazenar a informação? Então, aqui eu declarei o meu vetor, minha matrizinha, meu funcionário. Como é que eu faço para usar? Posso fazer assim, ó. Né? Aqui eu fiz um para funcionário, facilitar a nossa vida, né? Eu vou vir aqui e vou fazer um outro, por exemplo, fazer só idade aqui, ó. Idade, vou dizer que é um vetor, vai também ter 5 posições, vai gravar como caractere, tudo bem? E aí, eu vou vir aqui e eu posso fazer assim, ó. Eu preciso fazer uma escreva informe seu nome. E aí a pessoa vai aparecer na tela pedindo para a pessoa informar o nome, sim ou não? E depois, o que eu vou precisar fazer? Imagina que meu cadastro só tem funcionalidade. Eu preciso fazer um leia, não preciso?
Como que seria o leia de um vetor? Preciso colocar, por exemplo, funcionário, e aí eu preciso colocar em qual posição, quando a pessoa fizer o leia, que ele vai gravar essa informação. Então, eu preciso informar, olha, você vai jogar na posição 1, linha 1, coluna 1. E aí eu coloco 2 pontos igual e jogo 2 pontos igual, não, aqui é o leia, né? Aí vai ler, e o que a pessoa digitar no leia, ele vai gravar na posição 1. Entenderam ou não? Sim, professor, entendi. Eu para mim foi Se eu surpresa. for fazer desse jeito, sem uma estrutura de repetição, eu vou precisar fazer quantas vezes? 5 vezes. Quantas eu precisar fazer, eu tenho que fazer. Então, o que acontece? Tem repetição de código, não tem? Repetição de código? E aí eu tenho que mudar só a posição que ele vai gravar, né? Grava na linha 2, posição coluna 1, linha 3 na coluna 1, linha 4, coluna 1, e na linha 5, coluna 1. Posso fazer o que a gente está fazendo. Aí ele vai aparecer 5 vezes, informe o nome do funcionário, e vai gravar na posição correta do meu vetor. Tá claro ou não? Ficou claro, sim, professor. Quero participação de mais gente aí. Cadê o povo? Deixa eu ver aqui. E aí? Arthur? Tudo bem, Arthur? Claro, tá claro. Eric, tá claro, Eric? Tá sim. Arthur? Arthur deve estar com o microfone com problema. O Diogo Oliveira? Opa, tô aqui. Tinha um pessoal que ia vir presencial, não veio, preferia presencial. Acho que era o Diogo, era você, Diogo, não? Que comentou que preferia presencial? Ou eu confundi? Foi um Diogo, professor. Foi o Leandro também, né? Acho que o Leandro. Não, o Leandro Merick veio. Ah, ok. À tarde, não tem ninguém aqui no Senai, no período da tarde. Deixa eu ver aqui, ó. Comentou no grupo. Deixa eu ver qual Diogo foi. Deixa eu ver aqui. Nosso grupo. Foi recente que a gente conversou, foi ontem, né? Foi, professor, foi ontem à tarde. Leandro veio de manhã, veio bastante gente, veio o Matheus, né? Eu prefiro presencial, né? Deixa eu ver aqui. Remoto, Diogo Oliveira, ele mesmo. Eu prefiro presencial. Mas não veio. Tá aí assistindo remoto. Tenho a oportunidade de estar no presencial. Estou aqui sozinho no Senai. Quem quiser vir, vem, né? Tem a oportunidade, estou aqui no Senai. Quem consegue vir, né, vem. Quem não consegue, pode fazer remoto. Não tem problema nenhum. Bom, então, eu dei um perdido agora. Eu abri para dúvidas, né, para perguntar se alguém estava com dúvida. E o procedimento aí não é o correto, né? Repetir código. Então, o ideal é você fazer uma vez só, né? Vai ter que trabalhar nesses números aqui, porque não vai trabalhar fixo. Tem que colocar num para, né? Para aí de 1 até 5, faça. E aqui tem um fim para, não sei se vai precisar colocar 2 para. Aí vocês têm que pensar. Então, repara que esse código, por exemplo, aqui, apaguei. Esse código, se eu colocar aqui, ó, na posição I, você vai ver que o I muda, né? O I na primeira passada no meu para, esse I é a posição 1, linha 1.
Sim ou não? Quando ele subir e ele descer, o I não é mais 1, o I vai ser 2. Então, o I muda para 2. Então, aqui, ó, eu consigo fazer uma linha para digitar o nome da pessoa e ele vai perguntar o nome da pessoa 5 vezes. Entendeu, Irani? Sim, professor. Tranquilo, essa E parte aí foi eu tranquila. posso fazer a mesma coisa aqui, ó, para ler quem? Para ler a idade. Olha lá, idade. Não é um vetor a idade? Um vetor. Ele vai ler a idade. Então, eu posso fazer isso daqui, né? Vocês vão pensar aí, já dei uma dica boa, né? Vou até apagar aqui. Na verdade, clareou bem para mim agora essa parte do leia, porque eu não tinha ideia que, de repente, leia conseguiria Isso, é desse fazer essa jeito, tá leitura do vendo? funcionário. É, Entendi. tem que fazer a leitura, tem que colocar, como eu passei 2 parâmetros, você tem que colocar os parâmetros que foram pedidos. Tá, Tá? eu vou fazer os testes aqui. Beleza? Beleza, professor. Para mim ficou mais claro. Isso, perfeito. Então, bacana, bacana. E agora, depois tem que fazer estatística, né? Na hora de fazer estatística, quando, por exemplo, você for comparar, você tem que comparar desse jeito aqui, né? Você tem que comparar mais ou menos desse jeito para você ter acesso à informação. Quer ver, ó? Eu vou mandar aqui, ó, ele escrever, ó. Aqui, ó. Escreva o nome vou dar um espaçozinho aqui, vírgula, e vou informar. Como é que eu faço para ele escrever a informação que eu gravei na linha 1, coluna 1, ó? Funcionário, ó, 1, por exemplo, vírgula, 1. Então, fechei o parênteses. Então, aqui eu tenho acesso à informação que está na primeira posição deste cara e a primeira posição da segunda. Entenderam, não? Então, vou colocar aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer também. Vou imprimir aqui a idade, ó. Vou colocar idade é. E eu posso até fazer assim, ó. Vou fazer tudo dentro de um for também. Não vou fazer feio assim, não. Vou fazer dentro de um for. Eu faço um outro for só para ele escrever, ó. Olha que legal. Faço um outro para, ó, fim, para. E vou pressionar o Ctrl G, porque eu não estou fazendo a indentação, ó, Ctrl G, ó. Já indentou para mim, ó. Colocou o código dentro do para, tá vendo a indentação? Pressionei que tecla que foi que eu esqueci? Ctrl G. Ctrl G. Então, como está dentro de um for, eu vou colocar I também aqui, ó. E coloco o I aqui, por exemplo. Ó. Coloquei um I. E vou rodar, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Opa, tem erro. Para I. Eu não criei a variável I. Tá vendo que ela não tem a variável I lá em cima? Eu vou criar a variável I. I, 2 pontos, inteiro. Muito bem. Vou rodar novamente. Agora pediu. Digite o nome. Herbert. O nome, de novo, ó. Pediu o nome novamente. Por que pediu o nome novamente? Porque você fez para ele até 5 porque vezes, eu escrevi né? errado. Eu escrevi errado. Você Era para fez 2 vezes o mesmo código, né? A primeira você mostrou de um jeito e aí você... Esse é o problema do copia e cola, né? É que o de baixo, na verdade, é o que você ia usar só para inserir as informações, não é isso? É. Então, aqui, ó, informe sua idade, informe o seu nome. Vou rodar novamente. Então, ó, Herbert. E a idade? 45. Aí, ó, informe o nome. Vocês notaram que eu só fiz uma vez o escreva nome e ele está perguntando a segunda vez? Por quê? Porque ele vai quantas vezes aqui para mim, pessoal? 5 Quantas vezes. vezes ele vai perguntar o nome e a idade? 5 vezes, ó. Vou colocar Hugo. 23. Nome, Pedro. Idade, 78. Jorge, 14. E Lucas, 80. Lucas, 18. Acabou.
Terminou meu programa. E imprimiu na tela, tá vendo? Ó? Imprimiu de forma até feinha, mas imprimiu. Ó. Como eu não dei escreval, fiz tudo na mesma linha. Ó. Nome idade E a idade não escreveu, né? Eu fiz alguma coisa que a idade... Tá vendo que a idade não saiu? A gente acha o que aconteceu? Tá pequenininho. Ó, eu coloquei funcionário de novo. Ó. Tá vendo? Olha o problema do copia e cola. É. Vocês viram o problema do copia e cola? Aqui teria que ser o quê? Idade. Tudo bem, senhores? Sim, professor. Certo. Certinho. Ó, e o tempo voa, hein? Então, aqui tem outra coisa. Como é que eu faço para saber se a idade que a pessoa tem? Eu posso fazer um para desse. Como é que eu sei se o sexo se a idade é maior? Eu vou trabalhar aqui com se, ó. Se, e vou perguntar a idade, indexado de primeira coluna, né? Por exemplo, um exemplo, né? Se ela é maior, tem uma determinada idade, e aí eu vou criar uma variável que a gente viu que precisava criar, né? Criar uma variável chamada maioridade. Tem a menor idade. Né? Então tem essas variáveis que é do tipo inteiro. Não tem isso aí que a gente vai fazer? Então, eu posso fazer uma lógica para que eu possa comparar. Aqui eu tenho acesso ao conteúdo da variável. Vocês estão entendendo que é essa forma que eu acesso o conteúdo da variável? Sim. Porque eu preciso informar a posição, em que lugar da variável que eu quero trabalhar. Aí, a gente pode usar uma lógica, né? Perguntar se é maior do que para descobrir a maioridade. Vocês vão ter que criar essa lógica. Eu não vou dar de moleza para vocês, mas vão precisar criar essas variáveis para poder armazenar a maioridade, poder armazenar a menoridade, por exemplo, o contador de sexo, né, de masculino, o contador de feminino. Então, mas como é que você vai saber quanto é feminino? Você vai ter que perguntar em algum momento se o conteúdo do sexo, né, digamos que a gente tinha a variável sexo, o conteúdo do sexo naquela posição, você vai perguntar, ela é igual a M? Ela é igual, como ele é caractere, ela é igual a M? Se for, então, aí você vai falar que aquele contador de masculino, 2 pontos igual a contador de masculino, mais 1. Sim ou não? Sim. De alguma forma, como é que eu vou fazer para contar? Eu tenho que perguntar, quando ele estiver rodando o meu for, eu pergunto para ele se aquela posição, se nessa posição onde está o I na coluna, se é igual, o conteúdo é igual a M, se for, conta masculino, e assim por diante. Acho que eu dei uma boa dica para vocês. E aí agora eu vou deixar vocês dividirem em grupo, e vocês, ao dividir em grupo, me passam o nome dos componentes do grupo, beleza? Quantas pessoas nós temos aqui? Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos em 10. Podemos fazer podemos fazer 2 grupos de 3 e um de 4. 2 grupos de 3 e um grupo de 4. Pode ser? O Natan e o Edmilson são da turma que fizeram de manhã. Então não vão participar agora do grupo, né? Podem perguntar se quiser, mas os grupos é do pessoal que ainda não entregaram, eles já entregaram a atividade deles. Tudo bem, pessoal? Dividam em grupos, aí no WhatsApp o nome dos componentes do grupo para que eu possa anotar aqui. Alguma dúvida? Não, professor, por enquanto não. Tô sem grupo, viu? Se alguém